Boa noite, graças e paz, amém? Vamos estarmos juntos nessa noite, celebrando a Deus em comunidade. O pastor Renato está descansando com a sua família nesse final de semana e estarei compartilhando a mensagem com vocês nessa noite. Vamos orar? Senhor Jesus, obrigado por estarmos reunidos como igreja, em família, para te adorar. Rogamos que o Senhor fale aos nossos corações, que apenas palavras que vêm de Ti, Deus, possam encontrar guarida no coração de cada um. Que possamos ser renovados por Tuas palavras, somente pela Tua palavra que é verdade e é vida, Deus. Oro assim em nome do Senhor Jesus Cristo, amém. Neto, está pronto aí? Mensagem nessa noite é intitulada de Recomeçar, baseada em Ruth, no livro de Ruth, capítulo 1, do versículo de 1 até o versículo 20. Marcão, baixar um pouquinho o som, está dando... Confesso que tratar desse tema não é muito fácil, não é? Recomeçar. Somos humanos, somos acometidos por vários problemas, várias situações em que a gente se coloca diante dessas e nos encontramos completamente abatidos. Às vezes a gente desiste de viver, a gente não quer mais viver. Algumas pessoas realmente elas chegam ao ponto de cometer suicídio porque não querem recomeçar diante de alguns problemas. Eu confesso que eu tenho dificuldade de recomeçar, eu não sei se é só comigo esse problema, mas diante de algumas situações, às vezes eu não tenho vontade de sair da cama. Eu confesso que muitas vezes eu tenho dificuldade. Ontem eu resolvi jogar bets com os adolescentes. Olha, foi a primeira vez que eu joguei. E o Robson estava lá para me ajudar. A hora que o segurança da Unesp chegou e falou: olha, vocês podem mudar de lugar, né? Porque aqui talvez vocês podem quebrar um vidro aqui alguma janela. E aí eu falei: nossa, que bom, nós vamos parar, né? Aí do nada eles quiseram recomeçar. Você imagina o quão difícil foi para mim, né? Já não sou mais adolescente. Já estou com uns quilinhos a mais e foi difícil. Essa mensagem, ela nasceu em um dado momento. Eu estava voltando da faculdade e eu estava lendo um livro sobre formação de professores. E num determinado ponto da leitura, o autor ele trabalha com a questão de ordem e desordem, onde num determinado momento todas as pessoas estão indo bem, a vida está em ascensão, mas de repente a vida de alguns entra num caos total e numa desordem. E eu fiquei então a imaginar como que nós podemos começar diante de tanto caos. Para alguns, estar em ordem sempre é bom, e na realidade né? Nós não estamos preparados para o caos. Quando o dia mau vem, nós somos abatidos. Mas quando tudo está bem, também há o outro lado, né? Nos impede de ver a oportunidade de crescer e de melhorar. E é na desordem que nós podemos ter então oportunidade de evoluir e de mudar certas situações. Lógico que nós queremos trabalhar nessa noite na perspectiva de recomeçar diante da graça e misericórdia de Deus. Isso já foi demonstrado na cruz, seu amor derramado por nós, onde Ele nos chama a um novo recomeço, né? A uma nova vida, uma vida cheia de esperança. Amém? Quando nós falamos em recomeçar é uma palavra que vem do latim, que é voltar ao início. E para voltar ao início, não é fácil. Algumas pessoas são mais resilientes, né? Uma palavra da moda, né? Algumas pessoas têm
essa qualidade de ser resiliente, tem condições de olhar para certas situações e se adaptar rapidamente e ter forças e começar de novo. Outras pessoas não têm essa qualidade. Elas vão precisar de alguns dias, meses ou até anos para recomeçar a sua vida novamente diante de uma situação em que ela foi acometida. Eu fiz uma pesquisa para saber de algumas pessoas que passaram por problemas, tiveram suas vidas acabadas. Eu encontrei alguns depoimentos interessantes. Vou pedir para o Fernando passar o próximo slide. Mas o interessante é, quando você digita, faz uma pesquisa lá no Google, pessoas que recomeçaram, de cara, só aparece pessoas que eram milionárias e de repente perderam tudo, mas reconstruíram o seu império. E para achar pessoas simples, pessoas normais, do nosso dia a dia, que passaram por caos, foi um pouquinho complicado. E me deparei então com o Rabino Haroldo Kirchner. Ele é um pouco conhecido, não sei se vocês tiveram a oportunidade de ler algo sobre ele. E esse Rabino, ele escreveu um livro muito interessante, e eu comecei a leitura desse livro, Quando Coisas Ruins Acontecem a Pessoas Boas. Confesso que está sendo uma leitura profunda. E esse homem, ele teve 2 filhos, e o primeiro filho dele, um garoto, aos 8 meses de idade, começou a ter problemas de saúde. Começou a perder peso, e numa das suas idas ao consultório médico, então eles revelaram qual que era a doença do garoto. O garoto, ele sofria de uma doença ocasionada por uma mutação no DNA, que faz com que as crianças envelheçam mais rápido. Aos 14 anos, a criança já tem uma aparência de um idoso. A doença, ela é conhecida como progéria. E então, se não me engano, aos 14 aos 17 anos, ele perdeu o seu filho. E a partir daí, então, que ele escreve esse livro. Imagina o caos da vida desse homem, e ele tem que recomeçar novamente. Um cristão, e ele vê o seu garoto, o seu primogênito, morrendo. Da onde tirar forças para recomeçar a sua vida? E nesse mesmo livro, ele coloca o depoimento de Martin Gray, que um escritor, que ele viveu também no período da Segunda Guerra Mundial. Ele sobreviveu ao Holocausto, sobreviveu a grandes dificuldades, e além de ele ter passado por tudo isso, e ele estava muito bem, vivendo com a sua família, sua esposa e 2 filhos, e a casa dele ficava próximo de uma floresta, e houve um incêndio, e a sua família veio a falecer. E as pessoas então começaram a falar para ele: olha, você precisa abrir uma sindicância e averiguar quem são os culpados por tudo isso. E ele, já no fundo do poço, não sabia mais o que fazer, então ele coloca no seu livro, né? A vida tem que ser vivida por alguma coisa, não contra alguma coisa. Porque ele diz, se ele ficasse na tentativa de achar os culpados, ele ia morrer também, porque ele não ia ter paz em seu coração. E no último depoimento que eu queria compartilhar com vocês, não sei se vocês lembram da tragédia que aconteceu em Niterói, uma comunidade que foi construída sobre um aterro, e devido aos gases que se formam ali, então criou-se alguns bolsões de ar, e em um determinado momento aquilo rompeu com as chuvas, e houve então deslizamento de terra, e mais de 500 pessoas morreram, e até hoje nós temos consequência, né? Porque o governo não conseguiu ainda reconstruir aquela região e ajudar as famílias. E uma das mulheres que sofreu com aquilo,
O nome dela é Sabrina Carvalho de Jesus. Num depoimento, ela diz o seguinte, depois de um período, já que acho que 1 ou 2 anos que veio acontecer esse desastre, e ela dá uma entrevista ao canal G1, e ela dizendo, olha, eu perdi tudo, perdi pai, eu perdi mãe, eu perdi um dos filhos, eu já não tinha mais sequer esperança. E ela diz que ela tinha um filho, e mesmo assim ela não queria saber desse garoto, porque ela havia perdido um dos seus. E passado um bom tempo, a entrevista dela diz o seguinte, não planejamos, e por muita coincidência, nós vamos ter um bebê novamente, vai ser um menino. Parece até que Deus voltou para tirar o vazio que ficou. Histórias da vida real, histórias que acontecem, e o dia mau vem, nós não estamos esperando, mas também nós podemos ter esperança. E na Bíblia, nós temos situações assim, com certeza, porque a Bíblia, ela fala da realidade, não é fantasia, mas ela mostra para nós como a vida ela é, como ela está acontecendo também. E para falar, então, sobre recomeçar na perspectiva da graça e misericórdia de Deus, nós vamos estar lendo então o texto que se encontra no livro de Ruth, do capítulo 1, do versículo 1, de 1 a 20, vai estar projetado aqui, se você quiser também pode ler em sua Bíblia, está na versão NVI, diz o seguinte, na época dos juízes, houve fome na terra, um homem de Belém de Judá, com a mulher e os 2 filhos, foi viver por algum tempo nas terras de Moabe. O homem chamava-se Elimeleque, sua mulher Noemi, e seus 2 filhos, Malom e Quilion. Eram efrateus de Belém de Judá. Chegaram a Moabe e lá ficaram. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ela ficou sozinha com seus 2 filhos. E eles se casaram com mulheres moabitas, uma chamada Orfa e outra Ruth, depois de terem morado lá por quase 10 anos. Morreram também Malom e Quilion, e Noemi ficou sozinha sem os seus 2 filhos e sem o seu marido. Quando Noemi soube em Moabe que o Senhor viera em auxílio do seu povo, dando-lhe alimento, decidiu voltar com suas 2 noras para a sua terra. Versículo 7. Assim, ela com as 2 noras partiu do lugar onde tinha morado. Enquanto voltavam para a terra de Judá, disse-lhes Noemi, vão, retornem para a casa de suas mães, que o Senhor seja leal com vocês, como vocês foram leais com os falecidos e comigo. O Senhor conceda que cada uma de vocês encontre segurança no lar do outro marido. Então deu-lhes beijos de despedida, mas elas começaram a chorar alto e lhe disseram, não, voltaremos com você para junto do seu povo. Disse, porém, Noemi, voltem, minhas filhas, porque viriam comigo? Poderia eu ainda ter filhos que viessem a ser seus maridos? Voltem, minhas filhas, vão, estou velha demais para ter outro marido, e mesmo que eu pensasse que ainda há esperança para mim, ainda que eu me casasse esta noite depois dessa luz a filhos, iriam vocês esperar até que eles crescessem? Ficariam sem se casar à espera deles? De jeito nenhum, minhas filhas. Para mim é mais amargo do que para vocês, pois a mão do Senhor voltou-se contra mim. Elas, então, começaram a chorar alto de novo. Depois, Orfa deu um beijo de despedida em sua sogra, mas Ruth ficou com ela. Então Noemi aconselhou, veja a sua concunhada, está voltando para o seu povo e para o seu Deus. Volte com ela. Ruth, porém, respondeu, não insistas comigo, que te deixe, que não mais te acompanhe. Aonde fores, irei, onde ficares, ficarei, o teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Onde morreres, morrerei, e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa que não a morte me separar de ti. Quando Noemi viu que Ruth estava de fato decidida a acompanhá-la, não insistiu mais. Prosseguiram, pois, as 2 até Belém. Ali chegando, todo o povoado ficou alvoroçado por causa delas. Será que é Noemi? Perguntavam as mulheres. Mas ela respondeu, não me chamem Noemi.
nome que significa amável. Melhor que me chame de Mara, pois o Todo-Poderoso tornou a minha vida muito amarga. De imediato só nesses primeiros versículos é forte na história, né? Imagine a situação dessa família. A família ela saiu de Belém porque a cidade estava passando por uma seca. Não tinha comida, as plantações iam de mal a pior e eles estavam buscando um novo recomeço. O que a família decide fazer então? Vamos migrar para outra região, uma terra onde provavelmente nós iremos conseguir recomeçar, nós vamos conseguir criar os nossos filhos, e ali eles então vão se casar e nós vamos ter netos e a nossa família então vai crescer. Mas nem tudo é como as pessoas planejam. Passado algum tempo que eles estavam ali, a primeira surpresa, Noemi ela fica viúva, o primeiro tombo que ela leva, né? Imagina a situação, o patriarca da família, o provedor, de repente ele morre. E os dois filhos então, eles casaram-se com moabitas. Só um parênteses, quem são os moabitas? Vocês talvez já ouviram falar da história de Ló, que a mulher dele olhou para trás e ela virou uma estátua de sal. Bem, os moabitas então é resultado do incesto das filhas de Ló com ele, né? Elas embriagaram o seu pai, então tiveram relação, então nasce dali então o filho, então dessa relação vai dar origem então aos moabitas. Então, os dois filhos de Noemi casaram-se então com moabitas. Passaram algum tempo e adivinha o que acontece? Os dois filhos dela também morreram. Imagina a situação. Como achar força para recomeçar? Da onde achar resiliência para começar a viver novamente? E ela então decide retornar para a sua região, o seu povoado, onde ela escutou, onde ela ouviu falar que Deus voltou a abençoar aquele povo e que ali ia ter comida para elas. E então, quando elas retornam, elas chegam na cidade, as pessoas estão olhando para ela e talvez animadas, surpresas. É Noemi e elas começam a falar e ela diz: não me chamem de Noemi, porque Deus pesou a sua mão sobre mim e eu sou uma mulher agora amargurada. Não sei como vocês ficariam, mas eu ficaria amargurado se eu tivesse perdido tantas pessoas assim em tão pouco tempo. São situações da vida real que acontecem com a gente e que nos abate por completo. No próximo slide, por favor. Vamos olhar um pouquinho para a situação dessa mulher, um pouco mais profundo, né? Primeira dor do luto, né? Morre seu marido, Elimeleque, e ela ficou sozinha com seus dois filhos. Ela sai com uma expectativa de reconstruir sua vida com sua família, e ela tem que voltar para o seu povoado agora, próximo dos seus parentes, de mãos vazias, sem ninguém. Ela não tem nenhum dos seus filhos, ela também não tem um neto, e ela volta agora com quem? Ela está voltando com a sua nora, que é estrangeira, que nem faz parte do povo de Israel, mas ela é de outra nação. E ainda, ela tem que lidar com a dor de se sentir abandonada. A situação que ela diz: olha, não me chame de Noemi, uma mulher amável, eu estou completamente amargurada. Me chame de Mara, pois Deus me abandonou. Situações como essa faz com que tenhamos o mesmo pensamento que Noemi: Deus nos abandonou. Harold Kirchner, ele cita no seu livro que muitas vezes, quando nós olhamos para essas situações onde pessoas amáveis, pessoas que não têm problemas algum, pessoas que nós achamos que são tão boas e que não mereciam sofrer por aquilo, e de repente nós
pela nossa defesa por essas pessoas, de serem tão pessoas boas, nós passamos então a olhar para essas pessoas como mártires do diabo. Vou explicar o que é isso, não me entendam mal. Tem os mártires cristãos que foram crucificados defendendo o evangelho, porque estavam pregando. Mas aí nós começamos a olhar que uma pessoa boa morreu, em que situações cotidianas cometeram elas, e nós falamos, nossa, mas se Deus ele é tão bom, por que essas pessoas morreram? Então nós começamos a olhar que tudo é culpa de Deus, e nós passamos a olhar essas pessoas como mártires do diabo, porque Deus abandonou essas pessoas. Só que nós esquecemos que coisas más acontecem a todas as pessoas, e talvez a forma como nós estamos olhando a vida está nos impedindo de ver que na realidade Deus está cuidando de nós, e isso fica claro quando nós analisamos a situação que Noemi está passando. Ela se sente abandonada, se sente desamparada, e quando essas mulheres retornam para Israel, elas retornam no momento da colheita da cevada. Imagine agora, elas não têm com quem contar, elas não têm familiares próximos, aliás, até tem, mas de imediato a Bíblia não relata que eles ajudaram essas mulheres. E o que a nora de Noemi fez? Elas precisavam comer. Então, ela diz para Noemi que ela ia colher o tempo da cevada, e existia lá no Velho Testamento a lei da respinga, onde na época das colheitas, os fazendeiros, quando eles colhiam, o que sobrava eles não poderiam colher, mas iam ficar para aquelas pessoas que haviam perdido suas propriedades, ou pessoas que eram pobres, então elas passavam colhendo aquilo que sobrou. Isso era um cuidado de Deus para essas pessoas, para não faltar nada. Então Ruth, ela sai num desses dias para colher, e ela vai encontrar um certo homem chamado de Boaz, e começa então uma das histórias mais românticas que a Bíblia narra, né? Boaz, então, ao ver essa moça colhendo, ela questiona seus homens, quem é essa mulher? Então, um dos seus trabalhadores diz para ele, olha, essa é Moabita, ela é nora de Noemi, que veio acompanhá-la, e eles estão enlutados, perderam sogro, perderam os 2 filhos. Marcão, passa o próximo, por favor. Quando estamos desanimados e sem expectativa, nossa tendência é achar que nós fomos abandonados por todos e até por Deus, né? E mesmo passando por essa situação, a Noemi não é abandonada, a sua nora decide viver com ela e faz uma declaração fantástica, né? Aonde você for, aonde morreres, ali eu vou morrer, e ali eu vou ser sepultada, que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa que não a morte me separar de ti. Então essa mulher, ela vai cuidar da sua sogra, ela sai para colher, e então Boaz deixa a Ruth colher, e a Bíblia não fala a idade desse homem, mas ele já era um fazendeiro, tinha suas posses, provavelmente ele era mais velho, e é provável que ele tenha se encantado no primeiro olhar para ela, né? Porque ele já logo começa a tratá-la com muito carinho e muito cuidado. E quando ela retorna no dia seguinte, depois de um dia de trabalho, onde ela foi suprida, e ela volta com comida para casa, e ela fala para Noemi que ela trabalhou bem, ela comeu bastante, levou até comida para ela, e ela narra toda a história. Noemi, então, ela muda de perspectiva de vida, e a resposta dela, que está no próximo slide,
no capítulo, e também se encontra no capítulo 2, ela vai dizer o seguinte: olha, o Eterno não nos abandonou. E ela consegue agora perceber que tudo que está acontecendo, Boaz é o resgatador dessas mulheres. E elas começam então agora a ter uma nova perspectiva. Se no primeiro capítulo Noemi disse: olha, Deus me abandonou, Deus me fez uma mulher amarga. E eu vou ler para vocês o versículo 20 do capítulo 2, na versão da Bíblia a Mensagem. Noemi disse a Ruth: o Eterno o abençoe, afinal, Deus ainda não nos abandonou, Ele nos ama tanto na hora difícil, quanto nos bons momentos. Noemi prosseguiu: Ruth, aquele homem é o nosso parente, ele é um dos nossos resgatadores. Então, depois de um momento de choque, um momento de choro, de tristeza, e de começar a colocar a vida em ordem, ela começa, no momento de desordem, ela começa a olhar a vida de uma outra perspectiva. Agora já há alguém, já há um resgatador, já há uma pessoa que vai poder supri-las novamente. E os resgatadores funcionavam da seguinte maneira: se houvesse irmãos da família e a esposa de um dos irmãos tivesse falecido, a viúva então ela ia se casar com um daqueles irmãos, para que ela não fosse abandonada e o nome do irmão não fosse apagado sobre a terra. Mas morreram os 2 filhos dela, não tinha mais. Agora haviam o quê? 2 mulheres viúvas. Mas também havia outros parentes próximos. E no caso de Ruth, quem que era? Numa terra estranha não tinha ninguém. Tinha um resgatador para Noemi, mas Ruth era moabita, estrangeira. Então, diante de toda dessa situação, Ruth orienta Noemi: olha, você vai fazer passo a passo que eu estou te falando, porque ele é o nosso resgatador. E Noemi, então, numa das noites, ela vai e deita aos pés daquele homem, e ele toma um susto, e ela fala para ele, então: você é um dos meus resgatadores. E aquela fala agradou ela. Ele começa a falar: você é uma mulher de muitas virtudes, as pessoas aqui já viram como você trata a tua sogra, e eu vou fazer o possível então para resgatar você. Mas antes, mas existe alguém, existe um parente mais próximo do que eu, que vai ter o direito de ser o resgatador antes. Então o que esse homem faz no dia seguinte? Ele vai em praça pública, ele chama o parente mais próximo e ele narra a situação. Olha, nossa parente voltou e ela está vendendo as terras do seu falecido marido. Só que é uma condição: se você comprar as terras de Noemi, você vai ter que levar consigo a moabita. E se você levar com ela, você vai ter que casar e ter filhos, e você vai ter que trazer o nome do marido dela de volta. Diante dessa situação, o parente mais próximo não quis. E quem é que então assume a responsabilidade? Foi Boaz. E a partir então desse relacionamento, onde Boaz então consegue ser o resgatador de Noemi e Ruth, ele casa-se com Ruth. Vai nascer uma criança. E essa criança é o bisavô de Davi. Então você tem aí então uma nova geração. E dessa geração vai chegar até José, que é pai de Davi. E a gente vê como Deus trabalha nas situações e nas nossas vidas. Uma mulher que achou que estava completamente abandonada, sem esperança alguma, de repente vê toda a sua vida mudar, porque vê a graça e misericórdia de Deus sobre ela, porque o Eterno não nos abandona. Amém? E aí, nós então vamos ver em que vai resultar isso, né? Nós vamos ter até o nascimento de José então casa-se com Maria, e nós vamos ter então daí a genealogia de Cristo. Por favor, Marcão. Como e quando recomeçar?
essa é uma pergunta difícil de responder, né? Cada um tem seus problemas, cada um reage de uma certa forma. Eu não sei como e quando, mas eu sei que sempre é tempo de recomeçarmos. Sempre há oportunidades. Sempre há oportunidade de recomeçarmos a nossa vida. E na perspectiva da graça de Deus. Quando nós olhamos para a Bíblia, a gente sempre vê Deus chamando as pessoas a um novo recomeço e nunca abandonando essas pessoas. E é notável quando Cristo, ele encontra com as pessoas e ele conversa com essas pessoas, ele fala que, olha, seus pecados estão perdoados, vá e não peques mais, chamando as pessoas a um novo recomeço. Fácil recomeçar, nós sabemos que não é, mas sabemos que nós não estamos sozinhos, né? É preciso parar, é preciso analisar a situação e nós vamos ver que nós vamos conseguir colocar a nossa vida em ordem. E nós vamos ver que Deus não nos abandonou. Coloquei no próximo slide algumas situações em que nós vamos ter que recomeçar. Volta por favor, Fernando. Nesse livro que eu estou lendo, do Harold Kushner, quando as coisas ruins acontecem às pessoas boas, ele cita uma coisa interessante. Uma das maneiras encontradas a cada geração para dar sentido ao sofrimento humano é supor que somos merecedores do que nos acontece, que de algum modo as desgraças sobrevêm como punição para os nossos pecados. Qual é o problema de olhar a vida na perspectiva do que ele está falando? Nós vamos achar que nós devemos ficar ali, sofrendo, sendo castigado, e que não há esperança para nós. E isso é mentira. O Renato tem trazido algumas mensagens e ele tem ensinado isso. Deletem isso das nossas vidas, das vossas mentes, das nossas vidas, né? Porque na realidade, coisas más vai acontecer a todas as pessoas. Lógico que pecado traz consequência, né? Mas você vai sofrer não como forma de castigo, Deus pesando a mão dele sobre você. Não, você vai sofrer por causa da tua ação, é consequência do que você fez. E nisso Deus vai ensinar você e você vai poder então organizar a sua vida que virou um caos. E a partir disso então eu coloquei alguns itens para recomeçarmos. Em algum momento das nossas vidas nós vamos ter que recomeçar a nossa vida. Nós vamos precisar ser resilientes, nós vamos precisar, às vezes, recomeçar mais do que uma vez, né? Eu já recomecei várias. Às vezes há problemas entre pais e filhos, e os pais vão ter que recomeçar a se relacionar novamente com os filhos. Não sei como, mas vai precisar. Um determinado momento, você vai ter que recomeçar, você vai ter que voltar a tratar ele como filho, e ele também vai ter que voltar a tratar você como pai, e começar um novo relacionamento. Em algum momento nós vamos ter que recomeçar com os nossos cônjuges. Os casados sabem bem disso, né? Às vezes uma briga, e um fica bravo com o outro, mas num determinado momento vai ter que colocar a situação em ordem. Às vezes com os amigos, a gente briga, às vezes amizade de 10 anos, essas amizades, elas acabam, nós vamos ter que parar também. E aí entra uma coisa interessante, nós vamos ter que deixar de ser egoísta, porque eu não recomeço e também não deixo as outras pessoas recomeçar as vidas delas, por causa do nosso egoísmo, né? Às vezes é um término de namoro, principalmente em casais de namorados, e já acabou, e um deles é tão egoísta que não aceita, que torna a vida da outra pessoa um inferno. Precisamos parar de ser egoístas e deixar pessoas recomeçar suas vidas e ter uma nova perspectiva a partir daquele dado momento. E recomeçar também está relacionado com o nosso emprego, com as situações que nós estamos vivendo. Às vezes nós vamos sair de um emprego, às vezes nós seremos demitidos e nós vamos precisar
buscar forças para recomeçar, nós vamos ter que procurar ajuda. Sozinho, na grande maioria das vezes, nós não iremos conseguir recomeçar. Mas recomeçar principalmente com Cristo. Porque a vida se torna mais fácil na perspectiva da graça de Deus. A gente passa a entender qual é o plano de Deus para a humanidade, a gente passa a entender o que Ele quer de nós, e então, recomeçando uma nova vida, agora com Cristo, torna mais fácil começar então a reconstruir relacionamento com os filhos, a reconstruir relacionamento com os amigos, com os nossos cônjuges, tudo fica mais fácil. Enquanto Noemi não percebeu que Deus, na realidade, não tinha abandonado ela se considerou uma mulher totalmente o quê? Amargurada, sem expectativa de vida. Mas quando ela soube que Ruth havia passado o dia inteiro colhendo na terra de um dos seus parentes, que ela já tinha até esquecido, ela então dá um grito de júbilo: o Eterno não nos abandonou. E isso é maravilhoso, né? Porque no nosso dia a dia a gente vê isso, né? Deus não nos abandonou. A gente passa por problemas, mas no final do dia, às vezes a gente recebe um telefonema de um grande amigo e a gente passa então a ser confortável pelo Senhor. No próximo slide eu coloquei o nome de John Newton. Não sei se vocês já assistiram o filme desse homem. John Newton, ele é muito conhecido pela canção Amazing Grace, né? Graça Maravilhosa. Ela é tocada em vários filmes. Num dos filmes que essa música está presente é 12 anos de escravidão. E John Newton, ele fazia parte ali do tráfico de escravos na época, no século XVIII. E num dos naufrágios, e esse homem se converte, e depois da sua conversão, ele passa agora, ele recomeça a sua vida. Imagina um homem que acabou com a vida de milhares de famílias, que matou milhares de pessoas por causa do tráfico de escravos. Imagine como que esse homem pôde recomeçar a sua vida. E quando a gente olha para o amor de Deus, a gente tem surpresas. Esse homem, ele recomeça da seguinte maneira: ele procura o seu pastor e ele diz: eu quero virar pastor. E o cara fala para ele: não, você não vai virar pastor, porque ele era influente no reinado da Inglaterra, você não vai ser pastor. E ele brigou com ele até que ele entendeu. E a partir então desse homem, adivinha o que acontece? Existe então a abolição dos escravos na Inglaterra, porque esse homem, ele recomeçou sua vida na perspectiva da graça de Deus, porque conheceu a Cristo, e a sua vida então ela mudou. O Eterno, ele nunca nos abandona. Ele sempre nos direciona, ele vai nos direcionar a caminhos de vida que nos levam a Ele e que nos direcionam a uma nova vida. Os seus caminhos, as suas veredas antigas, os seus caminhos estreitos, sempre vai nos levar para próximo dEle e nunca para mais distante. Eu vou finalizar com um pequeno vídeo. É cantada a música da Amazing Grace, mas mostra a história de pessoas que recomeçaram a sua vida porque tiveram um encontro com Cristo. E a partir então desse encontro, foi possível então recomeçar as suas vidas do nada. Amazing grace, how sweet the sound that saved
Pessoas conseguem recomeçar quando encontram esperança. E encontram esperança em Cristo e nele a força para recomeçar. Não sei se você passa por problemas, se você deseja recomeçar. Sempre há algo que a gente passa por dificuldades e nós precisamos recomeçar, seja em relacionamentos, seja em momentos de depressão, seja alguma luta. Digo a você, nossa esperança é Cristo e nele fica mais fácil para começarmos. Amém? Vamos colocar de pé, vamos cantar, louvar a Deus porque nele há esperança de recomeçarmos nossas vidas. Amém?